Oi, povo. Então, aqui tô eu com mais um humilde vídeo que para muitos talvez não signifique nada, mas para mim significa muito. Por quê? Porque faz parte da minha história, é a minha vida, coisas que eu passei, coisas que eu vivi, né? E durante muito tempo da minha vida eu estive brigada, né, com meu pai. E nesse meio tempo que eu estive brigada com meu pai, eu passei muita perrengue mesmo, porque ele que sempre foi o provedor para mim, né? Aí depois de alguns anos eu casei e aí meu marido passou a cuidar de mim, foi uma bênção, né? E de repente chegou a hora dele voar com Deus e Deus levou ele. Mas isso, tem muitas coisas que eu vou estar contando em outros vídeos, né? Se Deus me der a oportunidade. Mas o que eu quero dizer é que o importante é você nunca desistir de buscar a Deus, de pedir a Deus todas as coisas que faz parte, que vai corresponder teu presente, teu futuro, teus sonhos, teus projetos. Deus é aquele que ele responde tudo, desde as pequeninas coisas até as maiores. E ele eleva você, tanto material como espiritual, naquele nível que talvez você sonha e que seja da vontade dele. Então, olha o que nós temos aqui. Um pratinho de kiwi. Eu amo essa fruta. Eu adoro essa fruta. Na verdade, eu amo todas as frutas. Eu gosto de comer muita coisa. É difícil dizer não gosto disso ou não gosto daquilo. A vida me ensinou a comer de tudo, né? Que é comestível, que é bom para nossa saúde. Então, quando eu era criança, então, até 7 anos, minha mãe me criou, depois Deus levou ela também, mas ela me ensinou a comer de tudo mesmo, principalmente as coisas da roça. E ela sempre dizia que nós não devíamos de desprezar a comida e nem deixar estragar a comida, que nós ela sempre me ensinou que tinha que valorizar muito o que era posto na mesa, que não se podia fazer cara feia ou empurrar o prato. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não como isso, não como daquilo. Nossa, se eu fizesse isso no tempo que eu era criança, eu apanhava, né? Então, a minha mãe me ensinou muito a valorizar comida. E esse kiwi aqui é bênção de Deus. E uma irmã, né? Uma irmã da igreja, muito querida, conheço ela já há muitos anos mesmo. Ela mora 2 quadras aqui pra cima de casa. E de repente me chamou lá no portão, né? Daí a minha filha Marina foi lá atender ela. Ela disse: eu tô com pressa, mas eu passei aqui para deixar essas 2 sacolinhas para tua mãe. Nossa, eu fiquei maravilhada. Porque eu não estava esperando naquele dia. Foi sexta-feira passada. Hoje faz uma semana. É que os kiwi estão verdinhos ainda, né? A gente come ele quando eles estão bem molinho, bem madurinho. E ela deixou aqui pra mim. Ela deixou banana, ela deixou laranja e deixou kiwi. E isso não é a primeira vez que ela faz isso. Então, são pequenas coisas, mas que nos traz grande satisfação. Principalmente agora na pandemia,
Quantos que não estão precisando da comida? Quantos que perderam tudo? Estão lá debaixo da ponte, na praça, porque não tem como pagar mais a água, o aluguel, a luz. Quantos que estão desmaiando de fome porque não tem um feijão para pôr na panela para comer. Então, alguém pode dizer, nossa, mas ela posta isso? A Madalena grava isso? Gravo e posto. Por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso nas mínimas coisas, nas grandes coisas. O ser humano é que tem o coração duro e às vezes até ouve Deus falar e não obedece. Deus, Ele é bom sim. É nós, o ser humano, que muitas das vezes somos egoístas, mesquinhos, avarentos, ridiquentos, que ridica. Ali um pouquinho de comida, um pouquinho de água, um pouquinho de leite com café para alguém, um pão. É verdade, irmão. A gente não. É claro que a gente não é perfeito e nunca vai ser. Só Deus é perfeito, só Jesus é perfeito. Mas a palavra ensina, né? Que a gente tem que lançar o nosso pão sobre as águas. E no tempo do Senhor, naquele tempo ruim, difícil, você vai correr de volta por intermédio de alguém. E eu me lembro que eu já fiz muito isso, né? Eu já fiz o que eu pude fazer de bom por alguém. Então, hoje em dia, nesse momento difícil que eu tô passando, que alguns irmãos sabem, algumas pessoas sabem, com a minha saúde, Deus tem me socorrido nas mínimas coisas e nas grandes coisas também. Eu não tenho vergonha de postar ou de falar que eu ganho pão, que eu ganho comida, que eu ganho compra, que eu ganho remédios, que eu ganho o kiwi que a Grace me trouxe. Eu não tenho vergonha. Vergonha, o vergonhoso é aquele ou aquela que quer ser o que não é, que quer ser o que não pode, que pega o que é dos outros, que quer viver com as coisas que é dos outros, que quer tirar proveito em cima dos outros, do seu próximo. Já vê que o próximo ali tá na pior, mas o pouquinho que o próximo tem, ele quer tirar. Isso é vergonha. Falar da nossa vida, do dia a dia, do nosso testemunho, que isso faz parte do testemunho, é Deus socorrendo um aqui, Deus socorrendo o outro lá, e algumas coisas Deus permite e Ele vai permitir mesmo, até a volta do Senhor vai ser assim. Mas a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus tem que prevalecer. E falar das coisas mínimas ou grandes, boas do dia a dia que Deus faz por nós não é vergonha. Vergonha é ser camuflado, vergonha é ser camuflada. É viver, é falar, é pregar e não viver. Isso é vergonha. Sabe? Então, vocês vão acostumando. Vocês vão acostumando aí com o meu vídeo, porque eu sou assim mesmo. Quem me conhece, que acompanha a minha vida dentro do Evangelho, sabe que eu sou assim. E se eu mudar, eu vou estar sendo falsa. Vou estar sendo mentirosa. Amém? Então, seja o que você sem prejudicar ninguém, porque Deus é providência para você. E fala daquilo que Deus faz por você no seu dia a dia. Conta o que Deus faz por você no seu dia a dia. Não precisa falar difícil, eu não tenho escolaridade, eu não tenho curso, eu não sei falar difícil, eu falo o português do dia a dia, o português simples. Eu acredito que assim o povo entenda melhor, porque não adianta eu falar difícil, eu ter escolaridade altíssimas e ninguém ser tocado por Deus. O momento que nós estamos vivendo não é de falar difícil,
é de falar as claras, é de viver o que a gente tem para viver, é de poder socorrer alguém com o que a gente pode socorrer. Deus nunca vai pedir para você o que você não pode. Por exemplo, essa irmã que me trouxe esse kiwi, ela me contou. Ela estava lá na frutaria comprando para ela, para casa dela, para a família dela. Quando ela ouviu uma voz que falou com ela lá dentro da frutaria, quando ela foi por dentro da sacola, as frutas, as verduras, ela ouviu uma voz que disse: esse você não põe dentro da tua sacola, você põe numa sacola separada e leva para Madalena. É para Madalena. E o que ela tinha ali na mão dela era o kiwi, era a banana, era a laranja. Você tá entendendo? O que é ouvir a voz de Deus? O que é obedecer à voz de Deus? O mundo, ele tá mal. Essa pandemia veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus tá falando. A pessoa endurece o coração e não ouve, não quer ouvir. Mas Deus está falando, socorre teu próximo. Socorre lá aquele lá, socorre lá aquela lá. Muitos têm ouvido a voz de Deus, mas ele não está obedecendo. Ele está endurecendo o coração. Mas bem-aventurado aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Esse é muito bem-aventurado. Porque uma hora ou outra, aquele momento ruim, aquele momento mal vai chegar. Não existe viver nesse mundo de mar de rosa, não. E quando esse mal chegar sobre a sua vida, permissão de Deus, Deus vai usar alguém para te socorrer. Você pode ter certeza disso. Deus vai usar alguém para te socorrer. Então, vale a pena ouvir a voz de Deus e obedecer, sim. Vale a pena. Amém? Então, palavra simples, é um humilde vídeo, mas que eu sei que lá na frente vai servir de testemunho para alguém. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus, povo.